Olá, olá, olá. Começando o Rabisco sobre leitura partilhada hoje, Jéssica Balbina. Tudo bem com você? Olá, Tadeu Rodrigues, tudo bem com você? Tudo bem também. Estamos tendo muitos projetos nessa quarentena de pessoas escrevendo junto, de coletivos escrevendo. Isso é muito legal, né? Sim, isso é muito curioso, né? Porque eu acho que é uma coisa que a gente não parava para pensar até então. E é Verdade. muito importante, né? Porque revela outras formas de compartilhamento e tudo mais. Eu acho muito válido. Deu Eu um acho boom, né, de muito pessoas gostoso escrevendo, isso. escrevendo de forma compartilhada. A gente mesmo estamos num projeto até junto, né, tendo Sim, bastante gente, assim, dedicando a complementar a escrita do outro. Eu mesmo estou num projeto junto com um fotógrafo e com a Flavinha, a direção de arte lá, o Tempo Suspenso. Teve esse projeto que a gente participou, tivemos pessoas que escreveram livro na quarentena. Tiveram essas nossas convidadas, que já a gente apresenta elas, lançaram na quarentena, né. Tem a nossa querida amiga Cali também, que está lançando um livro agora na quarentena literária. Quarentena literária não, na quarentena só. a quarentena literária por sua conta, né? E é muito legal isso, de ver como a arte tem movimentado, né, nesse momento de pandemia, como que ela tem sido muito afago, né, para esses dias difíceis. Sim, eu acho que a arte ela possibilita caminhos, né? Ontem mesmo estava falando sobre isso porque eu fiz uma lista de autoras negras que as pessoas devem conhecer e tudo mais, e aí eu Adorei, fiquei inclusive, foi muito pensando incrível. sobre como foi bom fazer, sabe, essa lista, como foi importante, assim, me jogar em um projeto grande desse jeito Uhum, e com tanta coisa, mas que deu uma preenchida, né, assim, nos dias e tudo mais. Eu acho uhum. que é importante. Acho que a arte salva muito nesse sentido, assim, a gente precisa, né, da arte e na quarentena sobretudo, né? É muito legal e como que isso fortalece a gente, né? A gente, né, você teve até a ideia de falar sobre a literatura partilhada, porque as nossas convidadas, apesar de não ter escrito completamente na quarentena o livro, elas lançaram o livro na quarentena e puderam exemplificar, acredito que as angústias, as delícias de escrever com alguém que você admira, que você confia, um amigo, uma amiga, um profissional, que elas falaram delas, provavelmente vão bater com muitas outros escritores que também estão num projeto parecido, né? E é muito Sem legal. dúvida, sem dúvida. E eu acho que elas trazem também aí todo um frescor, né? Eu acho que elas conseguiram fazer de um jeito bem simples, né? Enquanto a gente estava conversando com elas, eu Uhum, fiquei pensando muito sobre isso, assim, sobre como eu me coloco em empecilhos, às vezes, uhum, para estar em determinado tipo de projeto ou uhum, coisas do tipo, querendo uma exemplaridade, né? Querendo, assim, o melhor de tudo sempre. Não que delas não seja assim, mas meu, elas foram lá e fizeram, sabe? uhum. Tipo, elas não ficarem Publicaram, né? dando Fizeram. desculpa para si mesma Uhum, é para não verdade. fazer o Uhum, projeto. E aí eu acho que isso pode ser muito inspirador, assim, até para quem ouve a gente e tudo mais, para ver como uhum, elas trataram de uma forma muito gostosa, mas ao uhum. mesmo tempo muito simples, né? Elas conseguiram fazer isso de um jeito gostoso, né? De um jeito que não ficasse penoso e tudo É. mais, que elas curtiram o processo, né, na verdade. Então a gente falou com as meninas, com a Fernanda Rodrigues, querida Fernanda Rodrigues, eu já encontrei em vários rolês literários aí, sempre carinhosa, com a Elisa Barreto também. As duas escreveram o livro sobre o que estava tentando dizer, o livro que elas lançaram juntas, falaram todos os detalhes da produção, todos os detalhes que permearam elas aí nessa criação, como que foi o encontro, foi muito legal o papo. Sim, foi muito gostoso. Vamos ouvir então Vamos elas, vamos ouvi-las. trocar essa ideia. Oi, gente. Oi, Elisa. Oi, Fê. Obrigada pela entrevista. Obrigada por ter topado gravar com a gente. Para começar, eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa escrita partilhada do livro que vocês lançaram durante a quarentena. Acho que ele não foi escrito na quarentena, mas foi lançado durante aí os tempos de pandemia. Então, como a gente está com esse subtema no Rabisco, seria legal falar sobre esse lançamento e falar um pouco do livro, como é que veio a ideia, como é que foi partilhar esses escritos e reunir eles num livro, fazer de uma forma com que houvesse um diálogo entre as escritas e tudo mais. Aí eu queria ouvir um pouquinho das duas. E se vocês puderem se apresentar um pouco antes de falar e falar um pouco das publicações que vocês já tinham prévias a essa, também fica legal. Obrigada.
Oi, Jéssica. Oi, Tadeu. Primeiro, é uma honra estar no meu podcast preferido da vida. Então, assim, muito obrigada pelo convite e pelo carinho que vocês sempre têm, não só comigo, mas com a minha literatura também. Bom, eu sou a Fernanda Rodrigues, eu sou docente, né? Sou professora e sou escritora, ou sou escritora e professora, né? Porque se a gente parar para pensar, eu abri o blog depois que eu fui ser professora, enfim. Meu blog tá fazendo 14 anos agora, no dia 24. O nome dele é Algumas Observações. E a minha vida sempre teve pautada nesses dois caminhos, de escrita e de docência. Sou professora de inglês, sou professora de literatura, sou professora de redação, de escrita criativa. Eu gosto dessas coisas que têm relação aí com o texto e com a literatura, com a arte. Eu acho que as duas profissões caminham muito juntas. E, enfim, as duas trabalham com material humano, sabe? Minha trajetória literária começa oficialmente, digamos assim, né? Em 2006 com um blog, mas em 2000 e... Gente, eu sou péssima com datas. Mas eu ganhei um prêmio literário no Sesc em 2017, talvez. Eu fui terceiro lugar no prêmio Sesc Crônicas Rubem Braga, e aí eu acho que isso foi o grande pontapé, assim. Eu fazia uma pós-graduação em formação de escritores e crítica literária, e eu tive um professor muito querido que falou assim, olha, pega os seus textos e começa a mandar para concurso. E aí eu mandei e fui terceiro lugar, e o texto, a crônica se chama Lembranças com o Cheiro de Bolo Quente, e ela saiu num livro da publicação, né, na antologia, e isso me deixou super animada. Em 2015 eu abri um projeto de escrita criativa na internet junto com duas amigas, então eu faço a moderação desse projeto. E no ano passado, 2019, eu lancei o meu primeiro livro pela editora Penalux, um livro de poesia, e aí foi um livro solo, né? Já tinha participado de outras antologias, mas aí no ano passado eu lancei o meu livro, assim, sozinha, que se chama A Intermitência das Coisas, sobre o que há entre o vazio e o caos. E foi isso. Nessa trajetória toda de eventos, de idas e vindas, eu conheci a Morgana. A Morgana é uma escritora, a Morgana Alencar, e ela me apresentou para Elisa. E foi assim que os nossos caminhos se cruzaram. E um dia, conversando com a Elisa, a gente sempre teve vontade de escrever juntas. E quando a quarentena começou, tava todo mundo muito pilhado, inclusive nós duas. Não que a gente não esteja agora, né? Porque, enfim, estamos no Brasil, não tem como não estar pilhado no Brasil. Mas a gente começou a pensar que como que a gente poderia fazer isso. E a gente tentou algumas coisas, a gente ainda tem um projetinho de cartas engavetado que vai sair, mas a gente resolveu reunir os nossos textos e ver o que a gente tinha. Alguns já escritos durante a quarentena, outros escritos desde que a gente se conheceu, e aí a gente foi reunindo isso. Eu fui juntando os meus, ela foi juntando os delas, e a gente juntou tudo, deixamos guardado uns 15 dias, um mês, e aí a gente começou a reler e viu que tinha muito a ver. A nossa escrita passa muito por esse caminho de coletar coisas do cotidiano e trazer isso para o nosso viés poético, né? A Elisa também é poeta, então foi isso. E aí, depois que a gente resolveu mexer mesmo nos textos, o processo foi todo muito rápido e foi todo muito orgânico. A gente tinha um outro nome que está guardado porque a gente quer fazer um projeto sobre isso. E depois a gente começou a ler e eu fui conversando com ela e a gente, isso aqui não tá legal e vamos trocar, e a ordem dos textos. E para decidir o nome, ela tem esse verso, né, sobre o que estava tentando dizer. E aí eu falei, olha, eu acho que é muito, muito coerente com o nome do que a gente está tentando trazer aqui. E aí depois, para fazer a capa também foi muito interessante o projeto, o jeito que as coisas surgiram, porque a gente estava tentando uma coisa, tentando outra, e eu me lembrei dessa foto. Essa foto são os nossos pés, são nós duas, né? Mostra nós duas, retrata nós duas. E foi tirada no metrô, num dia super aleatório, por um motivo específico também. E aí a gente viu que tinha muito a ver, enfim. Então foi a reunir os textos, foi um processo um pouco mais longo, porque a gente deixou eles descansando um pouquinho, mas depois foi tudo muito rápido e foi tudo muito gostoso, assim. E, nossa, é uma honra trabalhar com a Elisa. É uma honra escrever com outras mulheres e estar... Eu acho que mulheres, quando se juntam, criam muita potência, criam muita força mesmo. Não só artística, mas de vida. E esse processo foi muito bom. Oi,
Primeiro, obrigada pelo convite de participar da gravação desse episódio ao lado da Fernanda, que é uma grande amiga, né, escritora que eu admiro pra caramba. Eu vou me apresentar um pouquinho, eu tenho 25 anos, sou geminiana, então são 25 anos recém-feitos. Sou psicóloga, atuo como psicóloga clínica e psicóloga da saúde e também sou escritora, autora de 2 livros, um romance jovem adulto chamado Cappuccino de Chocolate com Creme, que foi lançado em 2018 pela editora Vecchio, e também sou autora de Afetos em Ruínas, meu livro de poesia, que foi lançado esse ano, em março, pela editora Penalux. Porém, apesar dos meus livros, né, serem novinhos aí, 2 anos apenas de trajetória como autora, eu escrevo desde criança. Publicava algumas produções, algumas poesias, crônicas, fanfics também, desde a da adolescência. Eu participava de uma comunidade no Orkut de escrita, que tinha um público bem bacana de mais ou menos 30 mil pessoas. E lá eu tinha esse espaço, né? Eu era uma das moderadoras e eu tinha esse espaço de publicação dos meus textos e tudo mais. Então, meio que a coisa não nasceu ali, quando eu tinha os meus 14 anos, já que eu escrevo desde mais nova, mas se consolidou, né? Meio que eu entendi que a escrita fazia parte da minha vida. E as palavras fazem parte da minha vida, tanto a minha vida pessoal quanto a minha vida profissional, né? Através da escuta, no meu trabalho como psicóloga, e através da escrita, né? Como meu trabalho como escritora. Eu e a Fê, a gente tem aí uma amizade de mais ou menos o quê? Eu conheci a Fê em 2018, no final de 2018, em outubro. Então, já tem 1 ano e pouquinho, né, amiga? Eu não sou boa de matemática. Mas, assim, nossa amizade se consolidou mais no ano passado mesmo. A gente se conheceu num evento literário que uma outra amiga nossa, a Morgana Alencar, me convidou para participar. E depois disso a gente teve um contato aí virtual. Até que a amizade foi se consolidando e acho que esse ano tem sido um ano muito importante para isso, né? Somos muito parceiras de projeto. E quando se iniciou, né, a pandemia, eu estava em Salvador, que é da onde eu sou baiana. Esqueci de mencionar esse fato muito importante, mas eu sou baiana. E eu estava em Salvador porque eu fui lançar Afetos em Ruínas, que foi justamente quando começou a pandemia. E aí eu fiquei presa em Salvador por 3 semanas, né? Impossibilitada de saber para onde eu ia, o que eu ia fazer. E esperei um pouco mais as coisas, né, ficarem mais claras do que estava acontecendo para poder voltar para São Paulo. Então, foi um momento angustiante, acho que não existe outra palavra para falar, né? Foi um momento angustiante de perda de não só a perda da rotina, mas a perda do falso controle que a gente tem sobre as coisas, né? Que é bem falso mesmo. Mas aquela ideia romantizada, aquela ideia fantasiosa de controle sobre as coisas. E meio que veio o luto, né, dessa perda. Veio primeiro uma negação, mas depois veio o luto. E no meio disso tudo, entre, né, algumas crises aí, eu percebi que eu tinha alguns textos salvos no meu bloco de notas de mais de 1 ano atrás. Então eu pensei, cara, se eu e a Fê, a gente, né, juntar textos aí que a gente tem escritos soltos e lançar um livro que possa servir como um respiro para quem for ler durante esse momento tão angustiante, né? Acredito que a arte seja uma das coisas que as pessoas estão mais consumindo nesse momento de pandemia. Então, você vai ver, né, assinatura em plataforma de streaming, compra de livro, música, né? Então, a arte tá nisso tudo. E até nas redes sociais, inclusive, né? Então, muitos projetos bacanas para esse momento de quarentena, leitura de poesia, leitura de contos, grupos de leitura de livros específicos, eventos literários que estão se mantendo, né, de uma forma diferenciada, tudo online, mas que estão ainda acontecendo. Então, se a gente puder, né, de alguma forma vir a ser uma ajuda para essas pessoas no virtual, através da nossa escrita, que a gente conseguisse por essa via. Então, acabou que entre algumas conversas nossas, acabou acontecendo, fiz uma seleção ali de poemas bem antigos, e são poemas que eu já não me identifico, não tem mais a voz da Elisa de hoje, mas tinha a voz da Elisa
organiza de antes e fazer sentido antes e pode fazer sentido pra muita gente. Então, às vezes eu tenho muito essa resistência de colocar no mundo poemas antigos que não fazem mais sentido, mas não faz sentido pra mim. E a partir do momento que a gente põe no mundo, não é mais nosso, né? Então, também tem esse processo aí de desprendimento. Então, a gente fez essa seleção. É um livro bem levinho, não é um livro pesado, não é pra ser um livro pesado, porque a realidade já está pesada. Então a gente selecionou, né, poemas mais tranquilos, mais leves, mais reflexivos também. E acabou que casou muito, ficou muito legal. A Fê fez todo o trabalho editorial ali do livro, né? A capa, diagramação, passar para o formato do Kindle mesmo, né? Quando a gente viu que estava disponível, nossa, a gente ficou extremamente feliz. Eu dei uma surtada assim, ai meu Deus, tem um livro com a Fê. E é uma honra. É simplesmente uma honra ter um livro com a Fernanda. Meninas, quais foram as maiores dificuldades que vocês encontraram de escrever juntas, assim, escrever a quatro mãos? Sei que vocês juntaram textos que tinham semelhanças, vocês falaram da parte boa que é encontrar uma na outra uma identificação, mas e as dificuldades, os receios que tiveram? Conta um pouquinho pra gente também. Ai, eu não sei, eu acho que foi tão orgânico, eu não vi tanta dificuldade assim. Eu acho que entender um pouco o tempo de cada uma, não na escrita, mas na vida, assim, sabe? Então, acertar detalhes do tipo, quando que a gente vai liberar? Ou quando que a gente pode se reunir para discutir as coisas? Eu acho que isso foi o mais complexo, até porque foi no começo da pandemia e as rotinas estavam insanas, então eu tava dando aula e aí saiu de repente do presencial para online, eu tive que replanejar todas as minhas aulas, a Elisa não estava na rotina normal dela, porque ela estava em Salvador, então ela mora sozinha, e aí ela estava com toda a família, e aí, então acho que a maior dificuldade que eu vejo foi isso, foi se organizar com relação ao tempo e com relação a essa nova rotina, que foi uma rotina que trouxe angústia para todo mundo, porque, né, enfim, risco de ficar doente, essas coisas todas. Então, eu acho que a principal dificuldade que a gente enfrentou foi essa, mas foi uma dificuldade que foi fácil de transpor por dois motivos. Primeiro, porque nós duas somos bem focadas quando a gente está falando de literatura, assim. As duas tinha muito claro o que queria, e porque a gente tem uma comunicação muito boa, assim. A gente meio que foi decidindo as coisas juntas e era uma coisa do tipo, você gosta disso? Ah, gosto. Ah, não, acho que prefiro de outra cor. Ou então, eu acho que esse texto talvez venha primeiro assim, ou depois assado. A gente não teve muito embate nessa questão da formatação do livro em si. E quanto aos textos, eu gostei de todos os textos que ela me mandou e ela gostou de todos os textos que eu mandei para ela. Então, foi um processo muito orgânico, né? E isso facilitou muito. Eu não sei se eu teria conseguido escrever um livro com uma pessoa que eu não tivesse uma comunicação tão fácil quanto a que eu tenho com a Elisa. Porque realmente foi muito. Olhando hoje, foi muito simples, foi muito tranquilo. Só essa questão da quarentena mesmo e dos surtos com a quarentena. Mas aí às vezes a gente parava de falar do livro. Não, vem cá, vamos respirar, vamos tentar entender o que tá rolando. E aí depois a gente voltava pro livro, né? Então a comunicação nesse sentido acho que foi fácil. Acho que gerenciar o tempo e gerenciar quando que a gente podia fazer. Então, sei lá, tinha dia que a gente estava escrevendo de sábado para domingo de madrugada, decidindo as coisas. E tinha dia que simplesmente virava e falava, amiga, hoje não dá porque a cabeça não tá boa. Então, entender os processos e respeitar os processos e entender que nem sempre quando eu estava disponível, ela estava disponível e vice-versa. Então, dificuldades. Olha, agora você me pegou porque eu não tinha parado pra pensar nisso antes. Eu acho que o processo, pelo menos pra mim, não sei pra Fê, mas pra mim foi muito tranquilo a produção desse livro, né? Primeiro porque os textos que vieram na minha parte foram muito catárticos. Então, são aqueles textos de bloco de notas mesmo, que a gente tá chorando, que a gente chegou em casa, que a gente tá no meio do expediente no trabalho, né? Então a gente vai lá, senta, escreve, desabafa ali pra depois mexer naquilo, pra depois tornar aquilo parte de algum projeto, enfim, né? Pelo menos eu tenho essa mania de escrever pra depois pensar o que eu vou fazer com aquilo, né? Eu nunca penso, vou escrever isso aqui pra tal coisa. Não, eu vou escrever e ver no que vai dar. Então, eram textos que eu tinha escrito no meio do meu expediente no trabalho, um trabalho muito adoecedor que eu tinha, que eu me livrei. Textos que eu escrevia à noite em momentos mais melancólicos, textos que eu escrevia em momentos de insônia,
textos que eu escrevi numa viagem de trem que eu fiz, né, entre Lisboa e Madrid. Então, tem algumas coisas aí que foram de momentos muito específicos da minha vida. E trazer isso pro projeto com a Fê, eu acho que desde o começo da ideia, né, eu já achava que ia ser muito tranquilo, porque a Fernanda também escreve um pouco das vivências, um pouco do olhar dela diante do mundo, da natureza, dos acontecimentos, da falta, da ausência, né? Então é algo que eu também trago. Porém, o nosso estilo de escrita é diferente, né? Eu não considero distante, mas eu considero diferente. Porque somos pessoas com vivências e olhares diferentes, o que eu acho que é muito bacana. Traz uma riqueza para um livro escrito a quatro mãos, né? Então, eu acho que não tivemos dificuldade em conciliar o que a gente tinha ali de produção, embora fossem produções escritas em momentos diferentes de vida e momentos diferentes de pessoas diferentes, tinha algo em comum. Tinha uma catarse, né? Tinha um olhar perante aos acontecimentos que nos atravessaram. Então, como a gente também conversa muito, compartilha muito uma da vida da outra, meio que, talvez, eu acho, pelo menos comigo aconteceu assim, é que a gente já tinha uma intuição do que viria do outro lado, né? Quando a gente estava no processo de filtrar as nossas produções, eu não sabia o que a Fê ia colocar, ela não sabia o que eu ia colocar. Até porque tinha algumas produções minhas que eu nunca tinha postado em lugar algum. Tava ali no meu bloco de notas e ponto, né? Então, na verdade, todos que estão no livro, eu tirei do meu bloco de notas. Então, era muito pessoal. Embora a gente não soubesse o que viria, a gente tinha a nossa intuição de que ia casar, né? Então, eu acho que, pelo menos nesse processo, não houve dificuldade. Mas é interessante notar, porque eu também tenho essa forma de escrita de... Eu tenho um documento chamado rascunho e vai tudo pra lá. E aí depois é que eu seleciono, depois é que eu paro pra pensar pra onde vai, por que vai, enfim. Então esse meu jeito de escrever também é muito parecido com o da Elisa. Eu não consigo fazer como alguns escritores fazem de... Não, vou planejar o livro inteiro, depois eu escrevo o livro. Normalmente o meu processo é ao contrário. Primeiro eu escrevo, depois eu vejo pra onde vai, se vai pra blog, se vai pra livro, se vai pra chamada literária, se vai pra Instagram, pra onde que vai, entendeu? Então, nesse sentido, eu acho que a nossa escrita junta foi facilitada por isso, porque o nosso jeito de escrever é muito parecido. Se a gente tivesse essa outra forma, sei lá, se ela fosse uma escritora que planejasse tudo antes de escrever, comigo não sendo, talvez não tivesse dado certo. Na verdade foi assim, a gente combinou de trocar os textos, então eu reuni tudo no arquivo, a Elisa reuniu tudo no arquivo dela, e aí a gente trocou os arquivos pra ler. Quando a gente trocou os arquivos, a gente falou, nossa, tá perfeito, não precisa mudar nada. Então foi muito tranquilo nesse sentido, e aí a gente só definiu a ordem dos textos, e viu qual que era a unidade para pensar no nome. E aí a gente pensou nessa ideia de eu fazer a abertura da parte dela e dela fazer a abertura da minha parte. Então foi muito tranquilo, gente. Muito tranquilo. Gente, vocês são muito ótimas e vocês já falaram tudo que a gente tinha pensado em perguntar. Vocês acabam com a graça do podcast, assim, que daí a gente não consegue interagir com vocês. Mas eu queria saber como é que foi o pós, assim, vocês lançaram na Amazon e como é que foi a receptividade da obra, os retornos, porque é muito diferente, eu penso, né, dos retornos de um livro quando é único, assim, quando você divide, talvez as opiniões também ficam divididas, é uma intuição, pode ser que eu esteja falando uma bobagem gigante, se eu tivesse, vocês me corrijam, mas como é que foi esse pós e esse retorno por parte do público, assim, e como é que vocês estão hoje, assim, já faz aí quase 2 meses do lançamento, então, como é que vocês estão, assim, nesse pós, tipo, em relação ao projeto, olhar para ele e ver como que isso repercute, assim, a partir desse recorte que a gente fez de escritas partilhadas, assim, como é que vocês estão diante dessa experiência, o que tem sido, o que foi, enfim. E, amiga, primeiro, sobre vocês terem ficado sem pergunta. Gente, eu sou o grilo falante. Vocês podem perguntar qualquer coisa que eu dou um jeito. Dou até não em pingo d'água. Sobre o retorno, foi muito interessante, porque algumas pessoas conheciam, alguns dos leitores, né, conheciam nós duas. Alguns dos leitores só conheciam o meu trabalho e outros leitores só conheciam o trabalho da Elisa.
E isso foi muito engraçado, porque o retorno foi: nossa, eu não conheci a Elisa, que legal a obra dela. Ou então: nossa, que legal, eu não conheço a Fernanda, passei a conhecer, quero conhecer os outros livros. Então, a gente passou a partilhar leitores também. E isso foi muito interessante. Eu acho que o retorno mais bonito que a gente teve foi de um leitor que ele me mandou um inbox falando assim: olha, eu perdi meu avô nesse final de semana e foi tudo muito difícil porque a gente não pôde se despedir porque o velório e o enterro teve que ser em 1 hora por conta dessas coisas da Covid. E agora eu peguei o livro de vocês para ler e tá sendo um alento, tá sendo um conforto. E aí, assim, sei lá, olha, eu fico até emocionada, assim, de falar, porque a gente começou, a gente tem muita clareza do nosso papel e como escritoras, e do papel da nossa literatura. Mas a gente não espera essas coisas, né? A gente espera, sei lá, a gente nunca sabe como que o leitor vai receber o nosso livro, em qual momento da vida o leitor vai receber o nosso livro. E ter esse retorno foi muito significativo, assim. Enfim, então eu acho que isso é bonito. É bonito ver os meus leitores se tornando leitores da Elisa, e é bonito ver os leitores da Elisa se tornando meus leitores, e eu acho muito interessante como os nossos textos conseguem, de certa forma, alcançar essas pessoas, sabe? Me deixa muito emocionada pensar nisso. A gente ficou muito enrolada por conta do trabalho, então acho que a gente não conseguiu fazer uma divulgação, assim, exatamente do jeito que a gente planejou e queria, né? Tanto é que a gente estava até conversando: vamos fazer uma live, vamos tocar algumas coisas agora que eu desafoguei um pouco do trabalho, enfim. Mas é muito interessante. Lançar um livro só em e-book foi uma experiência muito interessante, porque eu não tinha feito isso ainda. Os livros que eu lancei anteriormente, ou eles saíram nos dois formatos, né, no digital e no físico, ou só no livro físico. Quer dizer, tirando as coisas que eu já publicava na internet, né, o Wattpad e no blog. Então foi muito interessante, assim, ver como que as pessoas reagiram a esse e-book. Eu achei que elas acolheram muito bem a ideia, sabe? E eu achei muito bonitinho porque muita gente falou que queria mais, né? Eu terminei o livro e eu fiquei com essa vontade de ler mais de vocês. Então, isso também foi muito positivo. Foi muito positivo e foi muito gostoso de se ver. Olha, eu acho que o feedback que chegou pra gente, né, dos leitores foi bem positivo. Acho que deu pra entender que as partes do livro, né, a minha parte e a da Fê, se complementam, trazendo um equilíbrio. Claro que quando a gente coloca o livro no mundo, o livro não é mais nosso, a produção não é mais nossa, se é que algum dia foi, de fato, mas passa a fazer sentido de maneira diferente pra quem tá lendo, né? Resgata uma bagagem, resgata uma história, resgata memórias de quem tá lendo. Mas a nossa intenção, nosso propósito com o livro era de fato trazer essa leveza, trazer esse respiro, né? Acessar outros conteúdos para além dos conteúdos pandêmicos e apocalípticos, né? Desses últimos 3 meses. Então deu a entender que as partes do livro se complementam, e isso é ótimo, porque acho que fala muito da minha dinâmica com a Fer também. Acho que fala muito do processo que tá por trás aí, né, da construção do livro. E agora, né, 2 meses após a publicação, eu sinto que tanta coisa já mudou, não só dentro de mim, não só dentro da Fernanda, na nossa relação, ou então na nossa relação com o mundo. Mas eu acho que muita coisa mudou, e acredito que pra mim o livro faça outro sentido agora, para além de ser um respiro, né? Eu acho que vai além da quarentena. E eu espero que alcance mais pessoas e tudo mais, né? Que de fato seja uma leitura não apenas momentânea, não apenas com esse propósito, né? Que alcance outro. E eu acho que a capa do livro fala muito disso também, a nossa fotinha ali, né? Nos nossos pés, cansados no metrô, 11 horas da noite, a gente voltando de um evento com a Jaride, teve um bate-papo com a Jaride, a gente tava voltando. E as fitinhas do Bonfim, né? Eu presenteei a Fê com uma fitinha do Bonfim. Eu, baiana que sou, tenho um monte de fitinha do Bonfim aqui pra dar pros amigos. E eu tinha colocado a minha no pé, né?
Foi no mesmo dia que eu dei pra Fernanda, eu coloquei uma nova, porque eu tinha uma fitinha no braço que caiu durante uma viagem que eu fiz ano passado. E aí eu já precisava de outra, né? Que eu sou dessas. Caiu a fitinha, tem que colocar outra. E aí eu resolvi colocar num lugar diferente, que foi no pé, no tornozelo. E a Fê também tinha colocado. Eu falei, vamos tirar uma fotinha. E apareceu as fitinhas, eu acho que fala dos nossos desejos, daquilo que a gente coloca no mundo, da nossa escrita. Dos nós que a gente amarra sem nos machucar, né? São nós que a gente amarra com gosto, com promessa ali. Então acho que também fala do nosso processo nesse livro. Agora, pensando aqui, esse projeto ele foi interessante porque, pelo menos pra mim, e aí acho que bem específico meu, assim, porque eu acho que com a Elise o processo funciona um pouco diferente. Tocar esse projeto me ajudou a me organizar pra voltar a escrever, porque o começo da quarentena foi muito psicologicamente tumultuado pra mim. Enfim, a minha irmã é profissional de saúde, então ela tá no hospital toda hora, e aí a preocupação foi a mil, aquela coisa toda. Então, a gente pegou alguns textos que a gente já tinha, mas organizar esse projeto me fez ter forças pra parar e falar, não, agora eu vou escrever alguma coisa na quarentena. E eu acho que isso é muito importante, isso é muito relevante, assim. Porque eu vejo que isso pode ajudar outros escritores, sabe? Quando você tá muito bloqueado criativamente, talvez revisitar o que é antigo pode ajudar a criar fôlego para criar algo novo, pensando em futuro, assim. Então, eu comecei a escrever muito mais depois que eu publiquei esse livro com a Elisa, assim. E isso me fortaleceu enquanto escritora. É engraçado essa história da fitinha, porque a gente não combinou de colocar no tornozelo, a gente não combinou de colocar do mesmo lado, e a gente acabou fazendo isso. Então, quando eu contei pra ela, eu falei assim, porque eu falei pra ela, eu vou pensar direitinho onde eu vou amarrar. Então eu demorei um pouco pra aprender a fitinha do Bonfim. E aí a gente voltando pra casa, eu soltei eu coloquei a minha fitinha no tornozelo e tal, e ela não acredita. E aí foi aquela farra, e por isso que a gente tirou a foto, mas quando a gente fez isso, a gente não imaginava, a gente nem sonhava em fazer o livro. E aí no final acabou virando a capa, né? Então, são histórias que se conectam. E tem essas histórias, eu acho que elas têm muito da nossa literatura, que é trazer esse olhar de quem tá flanando pela cidade e como que isso se comunica com o que tá dentro. Acho interessante a Fernanda falar isso, porque me deparar com o meu bloco de notas foi me deparar com algumas versões antigas minhas, né? Que já não fazem parte de mim agora. Mas eu me deparei com escritos, né, dessas versões no meu bloco de notas e alguns não foram para esse livro, né? Fica aí o segredo. E são escritos que vão para uma temática muito específica e me despertaram para a necessidade de escrever um novo livro de poesia. E é um livro de poesia que já tem nome na minha cabeça, não posso falar ainda, mas é um livro de poesia que vai trazer muito a minha jornada como mulher, a minha jornada como mulher bissexual e a minha jornada de transformação mesmo, né? Então eu me dei conta de que tinham coisas ali que eu tinha escrito em formato de desabafo, em formato de poesia, tem alguns que já para mim já estão prontos, né? E falo muito, caminho muito por esse caminho. E se eu não tivesse sentado para produzir com a Fê, né? Se não tivesse sentado para filtrar o que eu já tinha escrito, o que poderia vir nesse projeto, eu não teria enxergado isso naquele momento. Eu não teria acessado essa necessidade de escrever sobre uma outra coisa. Então, também me deu um gás muito interessante e muito importante para o futuro, né? E eu já tô mexendo nesse livro, nesse futuro livro aí, e tô animada, tem muita coisa. No fundo, eu acho que no fundo, sobre o que eu estava tentando dizer, o título também conversa com isso, né? Nós não somos as mesmas versões hoje, porque esses textos são antigos. De uma certa maneira, eu acho que a gente carrega as múltiplas versões nossas ao longo da vida, e tem muito meu ali, mas tem muito meu do meu passado, não do meu presente. E mexer com tudo isso ajudou a pensar no que eu quero como futuro, e no que eu quero como futuro não só enquanto escritora, mas enquanto pessoa, assim. Eu tenho vivido uma fase intensa de transformação em várias áreas da minha vida e, querendo ou não, isso foi despertado por esse processo de escrita e por esse processo de organização desse livro, que veio justamente no começo da quarentena. Então, é muito interessante olhar como a quarentena despertou, de certa forma, muita coisa que tá rendendo bons frutos, né?
É difícil falar na quarentena rendendo bons frutos. Ah, eu tô emocionada de novo, gente. Vai ser essa temporada de câncer, não é possível. Mas enfim, é isso. A quarentena trouxe muita coisa boa e nesse sentido literário, nesse sentido interno. E ter o interno reorganizado me ajuda a lutar com o externo, sabe? Me ajuda a me colocar como uma escritora negra no mundo, que a gente sabe que é uma coisa muito difícil no sentido de que as mulheres normalmente já não são publicadas e mulheres negras então, imagina. E acho que para Elisa essa questão dela se colocar como bissexual também, então mexeu muito com esse interno. E é bonito de ver isso. Eu acho que a literatura transforma não só os leitores, mas os escritores também. Sim, e às vezes a gente tem até medo, né, de durante a quarentena, identificar o quanto que a gente vem mudando por dentro, né, amadurecendo algumas coisas, se dando conta de outras, se afastando de outras tantas também, porque assusta ter acesso a tanto conteúdo interno, né, não é um processo bonito nem romantizado. Conhecer alguns cômodos dentro da gente dói. Às vezes a gente sai correndo e não quer nunca mais acessar aquilo, porque tem muito da nossa sombra, né? Tem muito daquilo que a gente nega e às vezes projeta no outro. E a gente detesta tanto algumas coisas no outro e de repente, putz, como assim? Isso aqui faz parte de mim? Isso aqui sou eu, né? E temos medo também de escancarar isso na quarentena por medo de romantizar uma quarentena. Afinal, a gente não precisaria passar por um processo, né, de isolamento social, de readaptação de vida e tudo mais, para ter acesso a isso. Mas foi a via em que isso aconteceu e que se está acontecendo, beleza, vamos lá, vamos assumir isso e vamos. Puxando o gancho no que você falou, a escrita desse livro, além de ter me feito acessar coisas no bloco de notas, né? Acho que é muito simbólico isso de bloco de notas. Mas além de ter me feito acessou uma parte minha que estava muito escondida esse tempo inteiro. Que é a minha escrita romântica para mulheres, por medo, né? Medo de como o outro iria me reconhecer ao ler aquilo. E no meu livro Afetos em Ruínas tem alguns poemas que eles estão um pouco neutros e foi uma coisa que não foi consciente, foi mais inconsciente, mas que foram escritos para mulheres que passaram pela minha vida. Então, tá ali, muita gente não se deu conta disso, mas teve gente que se deu conta e me mandou foto do poema e perguntou: isso aqui que você escreveu foi para uma mulher? E sim, foi. E eu me dei conta de quantos poemas tinham no meu bloco de notas que foram escritos, né, para mulheres do meu passado. E eu me dei conta do quanto aquilo... Por que aquilo ficou por último, né? Por que aquilo tava ali guardado? Por que eu não trazia esse meu outro lado também? E era muito medo da forma como iriam me reconhecer, né? Da forma como iriam olhar para mim, se iriam se afastar. E esse é um medo recorrente, não só para pessoas bissexuais, né? E é um medo que eu não quero mais carregar. Nesse processo e após encarar ali meu bloco de notas, que faz parte do processo de, né, publicação e produção sobre o que eu estava tentando dizer. E é isso, então deu aí um gancho muito legal para algo que vai vir no futuro e vai vir da forma como eu sempre fiz. Eu nunca escancarei pro mundo que eu era bissexual por uma questão pessoal minha, embora eu pudesse escancarar, mas as pessoas simplesmente sabem. As pessoas simplesmente sabem, as pessoas simplesmente veem. E é isso, né? Então, dessa vez eu quero escancarar e não tem problema escancarar isso. Na verdade, eu não apenas posso, como eu devo, né? Acredito que vá trazer muito significado, muito sentimento de pertencimento para quem for me ler. E eu quero, né? Tô nesse processo agora disso, mas acho que era necessário um processo por dentro, antes do processo para fora, né? Então, era uma costura ali que precisava ser amarrada e tudo mais. E é incrível como, às vezes, um projeto tão bem costuradinho como o nosso, né, Fê? Proporcionou tantas outras coisas, né? Foi uma caixinha que a gente decorou ali, que a gente colocou no mundo, mas que fez a gente olhar para o tanto de caixa que estava ao redor, que a gente poderia organizar, que a gente poderia priorizar. E acho que foi um livro de pontapé aí. A Elisa falou sobre medos e sobre posicionamento. Eu acho que literatura é muito isso, trata muito sobre isso, assim. Mesmo quando você diz que não, mesmo quando isso não está consciente, todo escritor se posiciona, todo escritor se coloca, todo escritor traz o olhar dele sobre o mundo e sobre o que estava tentando dizer é um pouco desse resgate, assim. O que eu
quero, o que eu tinha, desse o que eu tinha, o que eu quero levar e o que eu quero deixar. E eu acho que isso conversa muito com a escrita da quarentena por isso, porque eu não conheço ninguém que não esteja repensando a vida nessa quarentena, ou que não tenha repensado, pelo menos em um aspecto. E é um pouco disso, a gente apresentou para o nosso leitor aquilo que a gente quer levar e deixou algumas coisas para trás também. Então é isso, assim. O projeto foi muito bonito e eu acho que o mais bonito é que a gente não fez isso. A gente sempre, tanto eu quanto a Elisa, a gente sempre acreditou que a literatura é política. A gente acha que todo mundo que escreve se posiciona de uma forma ou de outra. Às vezes a gente escolhe o que a gente quer se posicionar, às vezes vem do inconsciente. Mas quando a gente começou esse projeto, a gente não estava pensando nessas coisas todas que a gente está falando aqui agora, né? A gente começou o projeto porque a gente queria duas amigas que pensou, a gente tem uma visão parecida do mundo, vamos tentar juntar o que a gente escreve e ver o que dá. Então, veio de uma forma orgânica, mas veio de uma forma potente. E perceber tudo isso agora é muito relevante, assim. Eu acho que é um projeto que nasceu de uma forma muito, muito singela, e isso conversa muito com o meu projeto de escrita. Eu acho que a literatura tem que tratar das coisas simples, tem que tratar das coisas singelas, porque no fundo, são essas coisas simples que são as mais complexas. E abriu caminhos para nós duas de uma forma muito diferente, mas muito significativa. Isso é bonito, pelo menos eu acho bonito. No momento que o podcast vira uma sessão de terapia, né? Porque tá todo mundo aqui elaborando, tipo, eu e a Elisa elaborando todos esses sentimentos. Mas é isso, a quarentena é um negócio muito louco, que mexeu muito nas profundezas. E nós duas, tanto a Elisa quanto eu, nós embarcamos nesse momento de revirar as nossas profundezas na quarentena. Como ela disse, tem algumas pessoas que estão correndo disso, né? Mas revirar as profundezas sempre faz bem. É doloroso. No começo, é o que eu falo pra ela, é como arrancar um band-aid. Na hora dói, mas depois passa e fica tudo certo. Então, é um pouco isso. Talvez esse livro tenha sido a nossa arrancada de band-aid pra muitas coisas. Sim, isso me lembrou o quanto eu tenho medo de agulha. Eu tenho fobia de agulha. E quando eu vou tirar sangue, eu faço maior escândalo, porque vai, né, enfiar agulha em mim e tal. Só que o que dói mais é tirar o band-aid aquele band-aid redondinho que colocam, né, onde tirou o sangue. Aquilo ali pra mim dói muito mais do que a agulha. Ainda assim, eu digo que eu tenho fobia de agulha e não de tirar band-aid. Meninas, muito legal o papo, muito bom conversar com vocês. Sempre delicioso episódios assim de divagação, de pensamento. Fer é uma querida, né? A gente já esteve junto algumas vezes. Elisa conhecendo agora, mas bem contente pelo projeto de vocês. Eu adorei o livro, li rapidinho e de fato dá vontade de ler mais. Bom, mas vamos caminhando para o fim aqui. E a gente tem um quadro chamado Na Sua Estante, onde a gente indica algum livro que a gente está lendo no momento, ou algum livro que marcou a vida, ou algum livro que o momento pede aí para vocês. Queria ouvir de vocês quais são os livros indicados. Olha, essa é a parte que pra mim é mais difícil indicar livro, porque eu vou indicar muitos. Mas o que eu tô lendo agora, eu não sei se eu vou indicar, porque eu ainda tô meio confusa se eu tô gostando ou não. Eu tava amando, mas agora vieram umas coisinhas assim que não sei. Mas tenho algumas indicações nordestinas pra vocês de livros. Vou indicar primeiro poesia, né? Categorias. Poesia. Vou indicar o livro da Daiane Tosta, Nua e Outros Poemas. A Daiane é uma autora negra, lá de Salvador. Tem um livro da Rebeca, também, Rebeca Rocha, se chama Utopia, Quando o Silêncio Formou Voz, também de poesia. Rebeca também é uma autora negra lá de Salvador. Tem um livro paraense, né, de uma autora paraense, da Camila Rodrigues, se chama Mergulho no Anticel, ela também é uma autora negra. Tem o livro da Fernanda, por que não indicar a amiga também, né? A Intermitência das Coisas, sobre o que há entre o vazio e o caos. A minha amiga Fernanda, que está aqui dividindo esse papo comigo, também é autora negra daqui de São Paulo. Algumas leituras que eu fiz esse ano que eu considero as minhas melhores leituras. Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que é da Taylor Jenkins Reid. É uma autora que eu conheci esse ano, já tô lendo quase todos os livros dela, são 4. E ela é sensacional, a forma como ela constrói narrativas é incrível. E ela também traz a temática da bissexualidade, eu acho muito foda. Tem também o livro da Maia, Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, também uma
autora negra. Tem outro livro da Maia também muito foda, que é o Poesia Completa, que lançou recentemente aqui no Brasil. E se eu não me engano, deixa eu só confirmar para não falar besteira. Sim, tem a tradução da Luby Prats. Maravilhosa. Tem os livros do Caio Fernando Abreu, que eu sempre indico. Ele é um dos meus autores favoritos da vida, né? Tem Morangos Mofados, tem também Ovelhas Negras, que eu super indico. E eu sempre fico um pouco na dúvida se Os Dragões Não Conhecem o Paraíso é o meu livro favorito dele ou Morangos Mofados, mas esses 3 aí são meu xodó. Tem o livro da Gabriela Soutello, que ela é uma autora daqui de São Paulo, lésbica, e tem o livro dela Ninguém Vai Lembrar de Mim, que é muito foda. Conceição Evaristo, não tem como não indicá-la, né? Olhos d'Água foi uma leitura recente, mas tem também Submissas Lágrimas de Mulheres. Tem um livro também de um autor aqui de São Paulo, que é o Jorge Filiolini, que se chama Somente nos Cinemas, e é muito legal, um livro de contos. Os livros da Liliane Prata, em especial Ela Queria Amar, Mas Estava Armada, foi uma leitura excelente que eu fiz no final do ano passado, e também foi livro base para um estudo que a Fê desenvolveu na pós-graduação dela, né, sobre afetos, enfim. Tem mais 3 livros aqui que eu não posso deixar de indicar. Primeiro da Ana Esquilante, Costuras para Fora. Aline Bey, o Peso do Pássaro Morto, foda. Tem Se Deus Me Chamar Não Vou, também da Mariana Salomão Carrara. Deixa eu ver se eu não esqueci mais nenhum. E pra quem gosta de fantasia, tem uma indicação excelente de uma autora daqui de São Paulo também. A Carol Kiovato, acho que é assim que fala o nome dela, mas se chama Porém Bruxa. Na verdade, ela não é daqui de São Paulo, ela é de Niterói, do Rio de Janeiro, mas ela mora aqui em São Paulo e a história se passa aqui em São Paulo também. É muito legal, traz muitas temáticas diferentes, para além, né, do universo fantástico, mas traz muita questão de religiosidade, religiões de matriz africana, muito legal. Como eu também sou fã de quadrinhos, né, eu posso indicar também a leitura de Persépolis. É um quadrinho da Marjane Satrapi e é um dos meus quadrinhos favoritos. Não é o meu favorito, mas é um dos. E se passa no Irã, né, e traz muitas questões de religiosidade, conflitos políticos também, e enfim, é muito foda. Se o tempo ainda me permite, como eu também sou psicóloga, gostaria de fazer uma indicação literária que não é de psicologia, mas que conversa bastante com algumas temáticas que trouxemos aqui nesse podcast, que ficou aí bem, né, inspirador, ficou bem reflexivo, mas é a leitura de Mulheres que Correm com os Lobos. É uma leitura incrível, de realmente acesso, né, às nossas profundezas, mas principalmente nas temáticas que nos levam ao feminino. Então, é fantástica essa leitura, principalmente nesse momento agora, né, de quarentena, onde a gente está mais em casa, pelo menos quem tem, né, esse privilégio de estar mais em casa. De literatura paraense também tem a Monique Malcher, que lançou o livro recentemente, Flor de Gume, e tá chegando já aí as entregas do livro físico dela, mas vocês ainda podem adquirir. Não deixem de ler, esse livro é foda e também me ajudou muito nesse processo interno aí de solução de algumas coisas dentro de mim, muito foda. Nossa, é difícil indicar livro, porque eu amo muitos livros. Agora eu estou lendo todas as crônicas da Clarice Lispector. Esse é o ano do centenário dela, e eu sou cronista também, então eu resolvi ler as crônicas porque todo mundo fala sempre dos contos e dos romances da Clarice, e as pessoas quase nunca falam das crônicas. E tá sendo uma descoberta muito boa. Em alguns momentos tem algumas crônicas que eu acho que são um pouco problemáticas, quando a Clarice fala um pouco da relação dela com as empregadas, por exemplo, mas de um modo geral é a Clarice, né, gente? Quando a gente tá querendo ficar brava com ela, ela solta alguma coisa na sequência que é super, meu Deus, e aí você fica, meu Deus, é a Clarice. Então, estou lendo a Clarice. Tem um livro da Tatiana Eskenazi, que é uma poeta, que chama Seu Retrato Sem Você, que é um livro que me toca profundamente, em vários sentidos. A Tatiana é uma querida e me toca muito, assim, por conta das questões de afeto, né? Então é um livro que mexe muito comigo. Liliane Prata, Ela Queria Amar, Mas Estava Armada,
também foi um livro que logo no primeiro conto eu fechei o livro e fui chorar um pouquinho para depois retomar. Maravilhoso. Jaride Arraes, tudo que ela escreve, meu Deus, como eu amo as coisas que a Jaride escreve. E muito, assim, muita perfeição. E estou lendo, eu estou revisitando Machado de Assis, porque eu estava dando aula de literatura e comecei a revisitar o Machado de Assis, porque o Quincas Borba é a leitura do vestibular. Então tá sendo uma experiência muito interessante reler o Machado agora e reler o Machado com as questões atuais na cabeça. Dá pra trazer muito paralelo de algumas cenas assim do Quincas, de como o Machado joga o trato que a sociedade tem com as mulheres e o trato que a sociedade tem com as pessoas negras, como a sociedade ele estampa muito isso no livro, de como a sociedade pode ser cruel com as mulheres, com os negros, com as minorias. E o que eu acho impressionante nessa leitura que eu tenho feito com esse olhar de hoje é que o Machado, ele meio que coloca isso pra você, mas ele não emite um juízo de valor enquanto autor. Então ele joga essas cenas no seu colo, né? E o leitor que lute. Então eu tive umas discussões muito interessantes com os meus alunos a respeito disso e a respeito não só do papel da mulher e do papel do negro na sociedade, mas também essa coisa da atração que o humano tem pelo horror, sabe? Então tem uma cena lá que o Quincas Borba vai ver como que um escravo é morto, enfim, um escravizado foi morto por um outro negro. Então ele joga meio essa questão da atração do Quincas pra ver esse espetáculo e eu achei muito, eu tô gostando muito dessa experiência de revisitar o Machado de Assis agora, com essas questões de 2020 na cabeça, sabe? Porque a gente tá vivendo uma sociedade que ainda é muito cruel com os negros, que ainda é muito cruel com as mulheres, que ainda tem programas televisivos que só mostram o horror e as pessoas se sentem atraídas por isso ainda. Então, tem sido uma experiência muito boa, muito, muito boa. E sobre conversar com vocês, assim, gente, é uma honra, de novo. O Rabiscos é o meu podcast preferido e foi muito interessante fazer esse podcast com vocês porque eu acho que a Elis e a gente nunca tinha parado para conversar sobre o pós-livro e o impacto que esse livro teve com a gente. Então essa conversa aconteceu aqui com vocês e me deixa muito honrada de saber que aconteceu num espaço tão gostoso e tão seguro com pessoas tão queridas. Eu espero que eu possa ir a Poços de Caldas em breve para ver vocês e dar um beijo em vocês, né? Tadeu, Jéssica, e que eu possa levar a Elisa junto. Eu acho que vai ser um encontro muito bacana. Então eu quero agradecer muito esse espaço e muito essa oportunidade, de verdade. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar dividindo esse espaço com a Fernanda, né, dialogando com vocês, Tadeu, Jéssica, muito obrigada. E embora a gente tenha falado muito, né, foi mal, geminiana, virginiana, regidas por Mercúrio, mas embora a gente tenha falado bastante, eu acho que foi um papo muito gostoso, muito legal, e muito obrigada. Papo bom, Jéssica. Que delícia, a gente Papo quase longo, nem papo falou, bom. né? O papo Não. foi tão bom que a gente ouviu. Elas só. dominaram o podcast. Elas dominaram, o podcast é delas. Elas podem vir assumir o Rabiscos a partir de agora, o podcast é delas. Pode levar embora. Mas muito legal, deram dicas infinitas aí no quadro Na Sua Estante, muito Sim, bacana. Não, fizeram uma mega biblioteca. Acho que foi o Na Sua Estante maior do Rabiscos até hoje. Foi, eu não vou nem indicar nada que é pra não roubar essa brisa, entendeu? Eu vou deixar só com elas, eu decidi que hoje eu não vou nem indicar nada. Hoje ficou muito livre, eu acho. Ficou muito livre, a pessoa não vai nem prestar atenção no que eu estiver falando. Qualquer coisa que eu disser aqui vai ser muito. Vai entendeu? ser bom. Hoje foi o podcast do meu silêncio. Vamos fazer, então hoje a gente pode fazer diferente. Hoje, em vez de a gente indicar o nosso livro Na Sua Estante, a gente indica o livro da nossa convidada da semana que vem, o pior dia de todos. Boa ideia, né? Isso, da Daniela. Eu acho que vai funcionar. O livro da Daniela Kopsch. Isso. Acho que é assim que fala o nome dela. Acho que é. O pior dia de todos, que vai estar no Rabiscos a semana que vem. Semana que vem a gente troca essa ideia com a Daniela, vai ser muito incrível, eu acho, porque foi um dos grandes livros, assim, foi um dos melhores livros que eu li recentemente. Fica essa dica, o Chico Felice já deixou essa indicação aqui, mas a gente indica de novo, não tem problema. A gente bate um papo com ela, então, na semana que vem. Um beijo, meninas, um beijo, Elisa, um beijo, Fer. Foi muito legal o episódio. Beijo, Fer. Obrigada a quem estava com a gente até aqui. E valeu, então, a todos, e a gente se encontra terça-feira que vem. É isso. Beijão a todos. Tchau, tchau. Beijo, Jéssica. Tchau, tchau. Beijo, tchau.